Dando continuidade aí àquilo que iniciamos na última semana, recebendo para mais um programa aqui, Comunicação Política, advogada e consultora política Mariana Bonjour. Bom dia, Mari, seja bem-vinda mais uma vez para mais uma conversa aqui com a nossa audiência da CBN Cuiabá. Muito bom dia, Camila, bom dia, Pedro e todos que nos ouvem hoje na CBN. Bom, hoje nossa primeira convidada, super especial e tinha que ser especial, foi escolhida a dedo aqui por mim. Ela que é uma profissional incrível, uma mulher forte, super competente, reconhecida nacionalmente, né, no mercado da comunicação e do marketing político. Minha professora de pós-graduação, que virou amiga. E além de tudo isso, foi uma pessoa que foi muito pedida também na minha caixinha de perguntas, então não podia ser outra pessoa hoje aqui. Muito bom dia para a professora Natália Mendonça, ela que é consultora e professora de marketing político, especializada em estratégias de marketing digital, com ênfase em tráfego pago e análise de dados. Ela é considerada uma das maiores referências em impulsionamento para comunicação política, idealizadora do curso Anúncios para Políticos e já ajudou mais de 700 alunos a se especializarem na gestão de tráfego pago para a política, uma área que surgiu nas campanhas a partir de 2018. Ela é sócia do Marcelo Vitorino e é professora no MBA em Comunicação Governamental e Marketing Político do IDP e da Academia Vitorino Mendonça. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Mariana, pelo convite. Muito especial estar aqui hoje. É uma alegria estar compartilhando aí de palcos e entrevistas e momentos de compartilhamento de conteúdo com você. Muito obrigada pelo espaço aqui na CBN Cuiabá. E vamos nessa, é um assunto que vai bombar esse ano aí, né? Exatamente isso. E na minha caixinha de perguntas, muita gente perguntou, eu acho que é uma dúvida que eu também recebo com frequência, e não sei se a Camila e o Pedro também têm curiosidade um pouquinho nesse tema, que é o impulsionamento, né? As pessoas perguntam, Natália, até que ponto, né, é permitido o impulsionamento hoje na pré-campanha, né? Na campanha a gente sabe, né, que desde 2018 todo mundo tem usado, né, a ferramenta do impulsionamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é o funcionamento hoje do impulsionamento na pré-campanha, suas recomendações para a gente abrir aqui o tema na CBN hoje. Essa é uma pergunta muito boa, porque quem trabalha com eleição, ou até quem vive mais de perto esse momento político que a gente vive a cada 2 anos, sabe que a legislação vai mudando, né? Aí em 2018 foi a primeira vez que a gente pôde usar em campanha. Em 2018 a gente não tinha esse período de pré-campanha que hoje a gente tem, não era muito bem definido, ainda não é, mas a gente pregava, assim, naquele tempo como professores, de que não era permitido fazer o impulsionamento de pré-campanha. Por muito tempo eu falei sobre isso. Inclusive tem textos meus publicados, coisas minhas publicadas na época, 18, 19, até 2020, e de que não era permitido fazer o impulsionamento de pré-campanha. O que mudou um pouco esse entendimento foi a campanha de 2022, que a gente teve aí as presidenciais e eleições gerais, em que o TSE fez um trechinho de resolução permitindo o impulsionamento na pré-campanha nos mesmos moldes da campanha. Então, finalmente tivemos ali alguma posição oficial da Justiça Eleitoral permitindo o uso dessa ferramenta num período que é meio nebuloso, assim, né? Porque não existe, a pré-campanha começa dia tal, tudo que pode e o que não pode na pré-campanha, sempre era assim, brigas de advogados, né? Os advogados iam pesquisar o que já tinha sido julgado, o que não tinha, para orientar o que a gente poderia fazer, o que não poderia. E aí, em 2022, veio esse trechinho permitindo o impulsionamento, então eu tive que correr como professora, tirar tudo do ar que eu tinha falado que não podia, porque passou a ser permitido. Então, agora para 2024, por exemplo, é uma ferramenta importantíssima quando a gente fala de eleições municipais, porque muitas pré-campanhas só tem o digital para trabalhar, né? Assim, quando a gente fala de Brasil, imagine os municípios que a gente tem, são mais de 5 mil municípios, mas imagine a estrutura que a gente tem. A gente não tem imprensa em todo lugar, a gente não tem outras ferramentas de posicionamento de candidatos que não a internet. E quando a gente pensa em internet,
Se você ficar só na estratégia do orgânico, você está deixando muito o potencial da internet de lado, né? Que é conversar com quem não te conhece, não só com quem ali te segue. Então, esse ano está permitidíssimo. Quem já está inativa pode fazer, deve fazer, e é uma ferramenta muito poderosa para isso. E assim, até para contextualizar, né, a gente não sei até que ponto todo mundo tem um conhecimento sobre impulsionamento, mas quando a gente fala em impulsionamento e tráfego pago, é quando você paga, né, um valor ali para o Meta, para o Facebook, para que seu conteúdo atinja pessoas que não te seguem. Então, por exemplo, eu aqui quero impulsionar um post meu que eu fiz e quero atingir as pessoas aqui de Cuiabá. Então, eu coloco ali um valor determinado, né, que eu queira, que eu tenha condição aí de pagar, para que esse post alcance mais pessoas, né? E aí, eu podendo até fazer escolhas, né, estrategicamente, queria até que a Natália falasse um pouquinho aqui também de como fazer, né? Porque, assim, você tem o botão Camila automático, que o próprio Facebook, né, ele escolhe o público em que sua publicação vai chegar, mas, né, eu que sou aluna da Natália, sempre escuto que a gente tem que fazer com cautela e pensar mesmo quem é o nosso público e quem a gente quer atingir com a publicação. Então, acho que esse é o diferencial, né, Natália? A gente saber quem a gente quer atingir com determinada publicação. Então, queria que você falasse aqui também, explicasse para os nossos ouvintes como que funciona na hora da gente abrir ali, nossa, eu quero que essa publicação chegue a mais pessoas, né? Quais são as opções, né, que a gente tem ali, principalmente se tratando de um assunto político, né, que o Facebook tem uma exigência, né, de uma verificação, então tem um cuidado quando o assunto é política. Então, assim que eu abrir ali a ferramenta Meta, quais são as opções, né? Eu sei um pouquinho, você escolhe por região, por raio, por interesses, né? Até que ponto a gente consegue alcançar a pessoa mais especificamente? Eu costumo dizer que a ferramenta de publicidade da Meta, né, a dona do Facebook, Instagram e do Google, por exemplo, foi muito revolucionária no mercado do marketing digital, porque foi a primeira vez que você entregou na mão de um usuário final, tipo eu, vocês, todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, a possibilidade da gente escolher o que a gente quer anunciar, né? Porque, por exemplo, se você vai para a TV, você tem que ter todo um processo da compra da mídia através de alguma agência, alguma coisa. Quando você vai para uma imprensa, você tem assessoria de imprensa entre o usuário final, que é o político, por exemplo, e o jornal. Então, o impulsionamento digital entregou ferramentas nas mãos do usuário final. Ele pode decidir o que ele quer comunicar, a hora que ele quer comunicar, a verba que ele tem para colocar isso para rodar. Então, assim, é uma possibilidade que hoje a gente trata como uma coisa normal, mas trouxe muita inovação para o mercado, principalmente do marketing político. E quando a gente pensa, por exemplo, que eles oferecem esses botões, o turbinar publicação, impulsionar a publicação lá, são opções que as próprias ferramentas encontraram para entregar na mão de quem ainda não tem essa parte estratégica bem definida, não sei bem com quem eu quero falar, mas eu só quero atingir mais pessoas e eu quero apertar um botão muito fácil. É uma opção. Só que aí a gente perde a maior vantagem do digital, que é saber com quem a gente está falando, coisa que a TV não entrega, assim, até a TV e o rádio entrega no sentido de quando você tem um programa, uma programação mais voltada para um público, mas você, de fato, não sabe quais são os gostos paralelos desse público, você não sabe quantas pessoas são exatamente. Então, assim, o digital, ele tem essa metrificação de tudo. Então, você consegue dar uma segmentação muito clara para o seu conteúdo, saber quem você quer atingir e permite que você faça um discurso, um vídeo, um texto, qualquer a forma como você vai apresentar uma ideia, para casar com o que essa pessoa está vivendo, o que ela tem ali de interesse. Então, por exemplo, se você, um pré-candidato, vai falar sobre um problema grave da cidade, que é falta de vaga em creche, ele vai conseguir patrocinar isso para mães e pais de crianças em idade de creche. Ele não vai precisar falar isso com um trabalhador que está preocupado, por exemplo, com desemprego e não com creche, por exemplo. Então, você consegue ter esse nível de segmentação. E desde as eleições, assim,
dos Estados Unidos, a gente vem vivendo alguns problemas na retirada dessa precisão da segmentação. Na eleição do Trump, aconteceu alguns fatores que foram entendidos como o uso dessas ferramentas de entrega de anúncios como uma manipulação da democracia, e aí as ferramentas estão sendo muito pressionadas, até pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para que cada vez mais a gente tenha menos dados do usuário nesse tipo de ferramenta. Então, hoje é a maior problemática, eu digo, para quem trabalha com a estratégia por trás dessa segmentação, é justamente isso. Eles estão retirando muito essa precisão de segmentação, mas ainda há muitas possibilidades, principalmente ligadas a dados geográficos, então, idade, onde essa pessoa está, você tem ainda alguns macro-interesses que você consegue fazer essa segmentação, mas o cenário já foi muito melhor, por exemplo, para quem trabalhava micro-nichos, né, micro-clusters, assim, de comunicação. Hoje já não é possível a gente micro-segmentar mais desse tanto, mas ainda é uma ferramenta muito poderosa. Agora, Natália, bom dia, Pedro, falando aqui. Você citou esses dados, né, que vocês têm, a partir deles tem uma análise que é feita para compreender, né, o comportamento online dos eleitores e ajustar as estratégias de marketing. Como é que vocês acompanham, por exemplo, indicadores de desempenho que você monitora em campanhas de marketing político? Como é que isso é feito? Legal. É bom até desmistificar. Tem muita gente que não faz não opera a ferramenta e acha que a gente tem acesso, por exemplo, a quem é cada pessoa, né? A gente não tem esse nível de acesso. Eu não consigo saber, estou falando com o Pedro, que é radialista, eu não consigo saber exatamente o perfil dessa pessoa. Eu consigo saber, dentro de uma massa, o que essas pessoas gostam, né? Então, assim, quando a gente vai operar anúncios, a gente tem que pensar nesses pequenos grupos de massa dentro de certos interesses. E a gente faz as campanhas. E para o marketing político, a maior diferença do mercado digital que trabalha e-commerce e outros produtos, por exemplo, é que a gente não tem o retorno sobre o investimento, né? Que hoje é a maior métrica que quem trabalha com internet usa, que eu botei tantos reais, eu consigo vender tanto e eu tenho tanto de retorno. É muito claro o poder do retorno do investimento para quem faz isso vendendo produtos. A gente até vende produtos, que são os candidatos, e as eleições são o nosso grande mercado, mas a gente não tem na urna a possibilidade da gente rastrear essa conversão, né? Então, assim, é uma boa pergunta, Pedro, porque a nossa metrificação está muito em cima do consumo do conteúdo que a gente colocou. Então, por exemplo, a gente colocou um vídeo para ser visto no impulsionamento para um público. Eu consigo monitorar, por exemplo, quantos por cento das pessoas que começaram a assistir esse vídeo chegaram até o final, ou em que momento daquele vídeo as pessoas abandonaram ele em maior proporção, porque perdeu ali a linha da argumentação com esse público. Então, as minhas métricas, aquilo que a gente mais usa estrategicamente, não é, de fato, a conversão na urna, porque não é possível, mas é o consumo e a receptividade com o conteúdo que a gente patrocina. Natália, Mário, eu tenho uma dúvida aqui, a gente falando, né, também sobre esse processo de 2024, enfim, as articulações começando, né, muitos candidatos se organizando. Eu queria que vocês explicassem também se existe alguma diferença em relação a essas questões de valores, né, o quanto pode ser impulsionado, por exemplo, Pedro Panock tem interesse em disputar a eleição, já quer começar a mostrar a cara dele ali na internet. Existe alguma diferença dele para uma pessoa que já possui mandato, né? Porque a gente fala sobre essas questões, né? De pessoas que estão ali no mandato, não podem, né, fazer o uso da máquina, enfim, tem uso da máquina também no digital. Quem pode aparece mais? Quem tem cargo pode aparecer mais ou tem que dar uma controlada nos valores? Como é que funciona isso? Tem também como fazer essa análise, Natália? Tem. Na verdade, uma coisa que entrou para ser parâmetro disso dentro das eleições e da pré-campanha agora também, a gente acaba usando como parâmetro, é o teto de gastos, que foi aprovado desde 2017, como parte ali das regras das eleições, né? Então, a gente tem um limite de gastos para
o total de uma campanha eleitoral, com publicidade, com tudo, com carro, com qualquer tipo de gasto. O que acaba dando parâmetro também com o que você pode gastar de mídia, porque a ideia justamente da justiça eleitoral é isso que você falou, é colocar em pé de igualdade as disputas, né? Então, quando a gente tem alguém em mandato e alguém fora de mandato, o que vai fazer eles gastarem a mesma coisa ou terem as mesmas condições de disputa? É ter um teto máximo que cada um pode gastar. E na pré-campanha não existe esse teto, claro, assim, não existe o teto de pré-campanha, só que já é um entendimento até de vários casos em que foram julgados, inclusive da senadora Selma, que foi cassada em Mato Grosso, de que o gasto da pré-campanha não pode ser muito maior do que você teria numa campanha, por exemplo. Então, apesar de não existir esse número, isso aqui é o que pode, você tem esse parâmetro do que você não pode exagerar, né? Então, por exemplo, hoje, como professor, eu indico aos alunos que vão fazer o impulsionamento, o tráfego pago, não gastarem mais do que 10% do que será gasto na campanha, porque isso pode ser entendido como um gasto moderado. Pô, 10% do que a campanha vai gastar, então não é nada muito exagerado. Mas não existe, assim, esse número que daria mais segurança para todo mundo. Perfeito. Mariana Bonjour está aqui conosco no nosso quadro Comunicação Política, 9h25. Para quem está chegando agora na nossa audiência, a gente está conversando também com a professora de Marketing Político, Natália Mendonça, sobre impulsionamento, estratégias digitais, análise de dados. Fica à vontade, Mara, enquanto eu estou vendo aqui algumas mensagens que a gente está recebendo também nas nossas redes sociais, fica à vontade aí para seguir o nosso bate-papo. Beleza, e uma pergunta, Natália, que eu acho que você também deve receber, e que eu recebi, falei, vou anotar aqui para perguntar para a Natália, aproveitando o gancho que a Camila perguntou em relação a valores de impulsionamento, e a gente fala, né, eu também falo sempre isso, a questão de não fazer um gasto exacerbado na pré-campanha, né, o impulsionamento ele é permitido, a legislação eleitoral, a gente pode falar que ela é um pouco falha nesse sentido de não ter, né, uma definição nem do tempo que começa a pré-campanha, né, o que você realmente pode ou não pode fazer, mas a gente traça isso, esses 10%, eu até aprendi, a Natália e o Marcelo Vitorino, sócio dela, recomendam isso para que a gente efetivamente na pré-campanha não gaste mais que 10%, né, do que será gasto na campanha, mas tem algum valor, Natália, que você recomenda mensal? As pessoas perguntam, o que você recomenda gastar mensal que tenha efetivamente um retorno bacana, né? Então a pessoa que faz ali uma postagem praticamente diária, ou um dia sim, um dia não, qual valor você recomendaria, que você acha um bom valor, né, para começar a impulsionar agora na pré-campanha, para já ir fazendo um trabalho bacana no digital, né, e chegar na campanha já ir um pouco mais conhecido, o rosto já sendo visto aí, né, pela população local, já que a gente está falando de eleições municipais? Assim, se for por mim, assim, eu vou ter que puxar a sardinha pro que eu faço, né? Se você me pergunta, se um cliente me pergunta qual o valor, eu falo todo o valor possível, vamos colocar, porque é uma ferramenta muito poderosa de atingir as pessoas com quem a gente precisa falar, né? Então, assim, me perguntam muito, essa pergunta é campeã, né? O quanto que eu deveria, ou o mínimo que eu poderia, porque o máximo a gente já entendeu, né? Assim, 10% e tal do teto de gastos na pré-campanha, para a gente não passar nenhum perrengue aí judicial. Mas, assim, e o mínimo, Natália? Quanto que eu deveria fazer para começar a ter um resultado? E isso varia muito de cenários, né? Assim, a gente tem, por exemplo, Cuiabá é uma cidade muito conectada, as pessoas estão online, então, assim, eu colocaria no mínimo ali o próximo desse valor máximo, o máximo possível que eu pudesse colocar, eu colocaria, assim. E aí é uma questão do próprio cliente alocar o recurso. Eu costumo até falar que não tem a verba ideal, né? Ideal é trabalhar com a verba que tem. Vai que você pede lá 10 mil reais e ele fala, não, só tenho 5. Então me dá 5, vamos fazer com 5. Mas tem que ter, claro, essa limitação do teto. Agora, tem cidades que não têm uma população tão conectada assim, inclusive dentro de realidades do próprio Mato Grosso. A gente viaja pelo Brasil inteiro, a gente sabe, as pessoas às vezes não estão conectadas em rede social, mas estão conectadas em WhatsApp, então essa verba poderia ser melhor utilizada em ações para captar pessoas no WhatsApp para conversas. Então, a estratégia não é uma fórmula pronta, todo lugar que você colocar no mínimo 50 reais, você vai se dar bem. O que eu recomendo é
realmente tenha uma conversa franca sobre qual valor é possível começar a colocar e para você começar a ter os parâmetros de, olha, isso é o mínimo que a gente consegue alocar de recurso, dá esse resultado aqui. Se a gente crescer, a gente vai ter mais resultado. E vai do cenário local mesmo, assim, de população conectada. Eu acho que tudo é teste, né, Natália? Eu sempre falo isso, porque não tem o certo e o errado. Eu acho que cada contexto, cada situação, né, a gente avalia, e eu acho que é uma vantagem do impulsionamento é funcionar por teste. Eu sempre falo assim, agora que tem aí a eleição para vereança, né? Vereador geralmente não consegue fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa quântica, uma pesquisa quali. Então, por que não fazer o seu tipo de pesquisa, né? Fazer o seu teste ali para ver como o seu público, né? Qual é o público que se identifica mais com você? Qual é o tipo de conteúdo que as pessoas gostam mais que você, então faz, assim, até diferentes formatos, né, uma coisa que eu sei que a Natália também sempre fala nos cursos, testa vídeo, testa um card, testa uma foto, sente esse retorno, né, do seu público, entenda um pouco qual é o tipo de conteúdo, às vezes até o tema, tô meio perdido, não sei qual o tema que eu abordo mais, teste, né, impulsiona ali um vídeo sobre determinado assunto, depois um outro vídeo sobre determinado assunto, vê o que as pessoas efetivamente, né, elas vão engajar mais, conectar mais com você. Eu acho que é uma grande vantagem, né, Natália, do impulsionamento, é essa possibilidade da gente fazer esses testes, né? Sim, porque você tem resultados quase que imediatos, de um dia para o outro, você consegue saber quantas pessoas atingiu, você consegue ter métricas, como eu citei aqui, de quantas pessoas estão chegando até o final do vídeo, pô, o vídeo então não tá legal, porque eu fiz um outro que tantas pessoas chegaram, ou a proporção de pessoas foi maior. Você consegue corrigir rota muito rápido. Eu vou precisar te interromper só um pouquinho, a gente vai seguir falando aí sobre impulsionamento, dando essas dicas para quem já está se preparando, mas a gente precisa fazer uma pausa obrigatória para o Repórter CBN. De volta aqui na CBN Cuiabá, depois de uma pausa para acompanhar o Repórter CBN, os principais destaques do país e do mundo. A gente retoma aqui o nosso quadro com Mariana Bonjour, ela que é advogada e consultora política, hoje também conversando com a professora de marketing político Natália Mendonça, tratando um pouquinho aí sobre impulsionamento, estratégias digitais, análises de dados, principalmente aí para quem está pensando, né, Mari, em disputar a eleição nesse ano de 2024, muita gente já quer se articular, às vezes as pessoas estão ali um pouco perdidas, né, acho que é muito mais difícil, principalmente para quem está fora, né, Panoc, desse cenário ainda político, quem não tem um mandato, né, fica ali um pouco perdido em como, né, eu devo me apresentar aos meus eleitores também no digital. Então a Natália, a Mari já vinham falando aí um pouquinho para a gente que dá para fazer isso de uma maneira muito focada, né, estudar um pouquinho ali o perfil com quem você quer conversar, então elas já estão trazendo, né, Pedro Panoc, detalhes aí para nossa audiência. Mari, fica à vontade aí para seguir aí com a nossa pauta. A gente até interrompeu a Natália, a gente estava falando um pouquinho de testes, né, no impulsionamento, e Natália estava conversando aqui agora no intervalo com a Camila, que ela falou, Mari, ela até me mostrou um pré-candidato aqui, que Natália tá tentando surfar em todas as ondas, falando de todos os temas, não tá tendo um foco na comunicação, e a gente vê que tá chegando anúncios dele, né, para todos, então queria até que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que é uma coisa muito paralela. A gente precisa entender que o impulsionamento ele é importante, né? Ele ajuda e muito, só que você precisa saber, né, fazer com estratégia. Então, eu não vou impulsionar para tudo quanto é, né, tipo de pessoas, de público. Então a importância, queria que você frisasse aqui um pouquinho, que é uma coisa que eu já defendo, já falo sempre, né, da pessoa ter uma causa muito bem definida, um tema muito bem definido, né, e fica, acho que, mais fácil e até mais barato, né, Natália, quando você tem já o seu público, você entendeu quem é, quando você tem um tema já, né, que você defende, que você sabe com quem você quer falar, do que falar de todos os temas. Quero falar de educação, quero falar de saúde, quero falar de esporte, quero falar de cultura, que eu acho que você precisa gastar até muito mais para atingir todo esse tipo de público, né? A internet, ela tem uma certa armadilha aí, né? Porque é relativamente fácil você produzir conteúdo para a internet, é relativamente fácil você impulsionar, você tendo um cartão de crédito, alguma verba ali, você consegue colocar as pessoas para assistir e ver, só que você acaba caindo nesse pensamento de que, então eu quero falar com todo mundo. O candidato que é inexperiente ou muito ansioso, agora na pré-campanha,
acha que o volume de votos está em atingir o maior número de pessoas, e isso não é necessariamente verdade, principalmente para campanhas de proporcional, por exemplo, ou para vereadores, né? Você consegue realmente conectar com o eleitor quando você tem um discurso que ele entende como sendo dele também, né? O eleitor vota em alguém que ele se sente próximo, então quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. E aí eu costumo até trazer para uma realidade offline, digamos assim, quando vem algum candidato mais ansioso. Falou, você vai rodar a pé toda a cidade, você vai bater em todas as portas possíveis, você vai falar com todo mundo, vai participar de todos os eventos. Você faria isso no mundo offline? Porque isso não faz sentido você fazer no mundo online também, apesar de ser mais fácil. Porque isso não vai te ajudar a conquistar a empatia das pessoas, as pessoas começarem a te considerar como uma opção. Então, realmente, a estratégia, principalmente para vereador, está em decidir ou a região que vai trabalhar, é o bairro que ele mora desde que ele é criança, é o bairro que ele trabalha, é onde ele é conhecido regionalmente, ou em cima de pautas. É um médico, então é pauta da saúde. Eu falo de educação, ou eu falo de ideologia. Às vezes tem eleições que são pautadas em ideologia, então, assim, tem espaço para vereadores que têm posicionamento. A eleição de vereador está basicamente em é o representante do meu bairro, é quem eu vou procurar para resolver coisas do meu bairro. Não é o representante da saúde, porque para mim saúde é mais importante. Então, se você não trabalha massificamente assim, a ideia da sua candidatura, se você só quer aparecer muito para todo mundo, você só vai ficar muito ouvido, assim, né? Muita gente já ouviu falar de você, mas ninguém sabe por que você está aqui, o que você quer. Então, essa fica uma dica até bem específica aí para candidatos a vereador. A gente tem até um caso curioso, quem já foi a São Paulo pode já ter visto pichações nos muros, escrito assim, Carlos Adão. Se vocês forem a São Paulo, observem, ele tem pichação no muro, na cidade inteira. Quem é de São Paulo já viu 1 milhão dessas pichações, escrito Carlos Adão, em verde. Ele faz isso há anos em São Paulo. Saiu agora em 2022 candidato, 384 votos. Então, assim, não é sobre ser visto, é sobre ser ligado a alguma pauta que o eleitor julga ser importante para ter um representante lá. Já foi uma época que talvez as pessoas entendessem que um vereador pudesse fazer pela saúde, pela educação, pelo trabalho, né? Hoje você precisa focar, defender um mais nicho pragmático. Mais pragmático, exatamente. Agora, Natália, feito tudo isso, você está exposto ali na internet, colocou lá sua plataforma, digamos assim, queira ou não, você está sujeito aos comentários, vamos dizer assim, nessa interação nas redes sociais. Qual que é a importância de você manter um time atento para, né, numa eventual, digamos, um questionamento que não seja necessariamente um elogio, essa equipe esteja pronta para te defender nas redes sociais, uma vez que você está falando de certa forma, com muita gente? A internet é uma via de mão dupla também, né? Não é só como outros canais em que você se coloca, fala das suas ideias e consegue se retirar sem dar alguma resposta. É como se você estivesse batendo na porta da casa de algum eleitor e ele te recebeu, assistiu, te ouviu, e agora ele também quer falar. Então, assim, ter redes sociais é estar disponível para que haja essa interação, né? E muita gente acha que comentário negativo, ou até uma crítica, ou uma pergunta, um questionamento é ruim, e não é necessariamente. Talvez é a deixa, inclusive, para que um candidato consiga argumentar melhor, ou consiga trazer seus pontos. É claro que na internet a gente tem os haters, que são aqueles que vão odiar de qualquer maneira, que eles não estão ali para trocar ideia, ou para realmente ouvir o outro, ou para ter uma crítica e ouvir de volta o que vem. Com esses não tem papo, não tem o que fazer, mas eu estou considerando aqui um eleitor comum que tem todo o direito de chegar para qualquer candidato
e fazer questionamentos, inclusive questionamentos mais duros, mais críticos, né? E faz parte da política você trabalhar com os divergentes. Então, assim, um bom candidato aproveita essa oportunidade para fortalecer o seu ponto, ou ouvir o outro, ou trabalhar bem esse canal como um canal para, inclusive, sentir o que vem da rua, assim, sentir o que vem das pessoas, o que é que está pegando para cada um deles, né? E é uma outra coisa também que eu vejo muito o candidato fazer, é ele responder só a crítica, só responde quem fala mal dele, só bloqueia, só xinga de volta, e não dá um afago para quem elogia, ou para quem bate uma palminha, para quem fala conteúdo legal, né? Então também existe esses dois pontos, quem só liga para o comentário negativo e quem não quer comentário negativo de nenhuma forma, né? E eu acho que existe todo um meio termo aí, inclusive muito interessante para quem é da política, para que seja usado, porque a política é isso, é conversar com as pessoas. Minha pergunta vem justamente de um caso, Mariana, que eu vi nas redes sociais na eleição passada. Eu acho que tinha uma mensagem que era automática, que era utilizado para todas os questionamentos, né, as interações ali do candidato. Então era, tá ótimo, ok, alguma coisa nesse sentido. Então tinha uma mensagem lá um pouco mais crítica, mais negativa, digamos assim, sobre determinados assuntos, e estava lá a mensagem. Tá ótimo. Tá ótimo. Você não presta, candidato, tá ótimo. Tá ótimo, concordo. Esse aí Tem fugiu muita gafe, assim. estratégia, né? E É melhor não ter, né? Melhor não responder. Essa questão que o Pedro trouxe, porque se você está tendo muito comentário, muito hater, né, em determinada publicação, você viu que às vezes o impulsionamento foi feito errado, né, Natália? Às vezes é um público que você não tem, né, nenhuma convergência, então, ó, já serve para alguma coisa, né? A gente pode analisar, pode usar esses comentários negativos como uma espécie de uma métrica mesmo, né? Exatamente. Ou o direcionamento está errado, ou o conteúdo, né? Assim, alguma coisa ali não casou para quem está assistindo aquele vídeo. É uma métrica que eu costumo usar, sim, comentários, assim, mas política é meio que igual hospital, sabe? Ninguém tem nada de bom para falar, só quem trabalha ali. Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de cabeça no lugar para não se desesperar com comentários negativos. Isso é normal, é do jogo, a política é vista assim hoje no Brasil, então é uma métrica, mas você tem que ter noção, tipo, você alcançou 10 mil pessoas, tem 15 comentários negativos, isso não é tão preocupante. Agora, se essa proporção fosse aproximando, então é algo sim a se avaliar, será que o seu discurso realmente está apropriado para esse público e coisas assim. Ver a proporção também, né? É. E acho que caminhando aí já para o final, Natália, queria que você deixasse aqui, falasse um pouquinho quais erros, né, evitar na hora de fazer o impulsionamento e deixar algumas dicas finais para quem tem curiosidade em saber um pouquinho sobre impulsionamento, para os pré-candidatos, né, que estão nos ouvindo hoje aqui. Ô, Mário, eu vou pedir só para a Natália emendar, ainda sobre essa questão que o Panoc falou aí de comentário, tem gente que não quer saber de nada, Natália, aqui no nosso WhatsApp, o comentário do Júlio, eu vou tentar resumir um pouquinho, ele falou, meninas, vocês ensinam aqueles que gostam do assunto a impulsionar esses conteúdos, mas eu quero o contrário, e imagino que outras pessoas, assim como eu, não quer receber esse tipo de conteúdo, nem para criticar, nem para acompanhar, nem para nada. Queria que você explicasse também para o Júlio se existe alguma ferramenta que ele possa vetar esse tipo de conteúdo. Não quero receber nada patrocinado durante campanha política, então queria que, aproveitando essa deixa da Mari, você conversasse também com essas pessoas que não querem saber, né, desses temas políticos ali, enchendo a timeline, enchendo as redes sociais. Queria que você respondesse também ao Júlio. Respondendo já ao Júlio aí, isso é bem comum, a gente vê pelo volume de pessoas que votam branco, nulos, deixam de votar, né? Essa parte da população que não quer saber de política hoje está cada vez maior. E sim, Júlio, apesar de você ter me colocado agora numa situação que eu tenho que assumir que é possível você não ver os meus anúncios de político, quem realmente se incomoda muito, e eu sei que na época da eleição, por exemplo, tanto de candidato que vem por aí, e usando das formas mais não estratégicas possíveis essa ferramenta, às vezes fica chato mesmo, mas é possível você marcar lá no anúncio quando você vê que você não quer ver mais isso. Inclusive na Europa, por exemplo, já existe uma opção das pessoas não verem nada sobre política. Aqui no Brasil, eu não sei se isso vai entrar para esse ano, mas
para cada anúncio que você consegue marcar lá, que você não quer mais ver, para ir já ir, o algoritmo seu já vai entendendo que você não se interessa por esse assunto. Que não interessa, né? Mas também fica aí um aviso para os pré-candidatos e candidatos, você pensar em como você vai falar com essas pessoas, né? Não é chegar colocando como se fosse um santinho na frente da pessoa, falando seu número, cantando uma música, que você vai converter um eleitor como esse. Você vai ter que realmente apresentar argumentos, trazer para a política o tanto que a política afeta o dia a dia dessa pessoa, o tanto que é importante ter o envolvimento, né, o engajamento mesmo com bons políticos. Então, assim, se é alguém que tem afinidade com uma pauta dessa, algum político que consegue se colocar bem com isso, fica a oportunidade de falar com essas pessoas, inclusive falando literalmente, não tire meu anúncio, eu quero falar com você mesmo que não gosta de política. Você pode fazer umas coisas diferentes assim para tratar com esse público. Mas fica a dica aí para o Júlio, sim, poder tirar os anúncios aí do ar. E aí, respondendo a Mari, uma dica final que eu deixo assim, para todo mundo sobre o assunto, candidatos realmente considerarem essa ferramenta como algo prioritário numa campanha, principalmente campanhas que não vão ter tanto dinheiro, campanhas que não vão ter televisão, que não vão ter rádio, não vão ter outras possibilidades de trabalho, de comunicação. O impulsionamento é uma ótima alternativa, inclusive muito mais barata do que fazer outros tipos de material, muito mais barato que fazer evento, por exemplo. Então, assim, hoje é uma possibilidade das campanhas e das pré-campanhas que, se você não for surfar nessa onda, com certeza algum adversário seu vai estar fazendo isso de uma maneira bem contundente. Então, não deixe de procurar. E eu tenho até, por exemplo, materiais gratuitos em que eu ensino sobre isso. Você pode procurar no YouTube por Natália Mendonça, Impulsionamento, que você vai encontrar meu canal, o meu Instagram. Eu costumo colocar muito sobre o impulsionamento, inclusive sobre as regras, porque é bem chatinho mesmo, assim, a forma como você tem que fazer, até lá na campanha, a prestação de contas. Então, tem algumas regras aí. E até para quem quer trabalhar em campanhas, eu deixo a dica, porque esse ano serão mais de 400 mil candidatos pelo Brasil. Quem estiver pensando aí em expandir atendimento, por exemplo, já faz tráfego para comércio local, já faz tráfego para e-commerce, atender a política pode ser bem interessante, porque esse ano a gente tem candidato para caramba, vai faltar equipes qualificadas para atender esses candidatos na área de comunicação, em tudo quanto é área, na verdade. Então também fica essa dica aqui agora para o final, para quem estiver pensando em atender clientes políticos, é um mercado e tanto para esse ano eleitoral de campanhas municipais. É uma oportunidade mesmo, né? Ainda mais agora que são tantas campanhas, né? Vereadores e prefeitos. E só um detalhe, Mari, que é claro, né, o nosso quadro Comunicação Política, né, é voltado para esse tema, mas essas ferramentas também que a Natália falou, é sempre bom observar que a gente pode usar para outras finalidades, né, Mari? Por exemplo, um empreendedor, uma pessoa que tem uma loja, enfim, pessoas que trabalham com uma série de atividades. Todas essas dicas ali, todas essas ferramentas que ela falou, vale também para que cada um ali dentro do seu nicho, dentro da sua prioridade, possa atingir de forma, né, mais certeira ali o seu objetivo, o seu alvo. A gente traz um pouco assim o nosso assunto, né, claro, para esse marketing político, que é o tema do nosso quadro, vai ser nosso tema aqui ao longo, né, de várias manhãs, né, para nós aqui às terças-feiras, mas são ferramentas ali que valem como um todo, né, Nath e... Olha, eu já estou chamando de Nath aqui, Nath e Mari, pro digital, né, cada um pode usar ali da maneira que achar melhor ali para sua atividade, não é isso? Exatamente. Na verdade, o marketing político está até um pouco atrasado, porque assim, as pessoas em outros mercados já usam isso há muitos anos. Então, também, se é um empreendedor ouvindo, se são pessoas que trabalham com outras áreas que não a política, mas se interessou, sim, procurem, porque assim, o digital é um mundo imenso de possibilidades de como atingir as pessoas com quem você quer falar, não importa o tema que você quer falar. Sempre vai ter alguém ali, algum nicho, algum grupo de pessoas que vai se interessar pelo que você tem a oferecer, pelos seus argumentos, pelo que você tem a vender, inclusive, né?
Até eu, como advogada, eu falo antes, não só o marketing político, Natália, mas o marketing jurídico também estava atrasado em relação ao impulsionamento, mas com o provimento em 2021, passou a ser permitido que advogados, né, que queiram aí expandir um pouco, buscar por clientes, também possam fazer, lógico, né, obedecendo aí o código de ética da OAB, também, através do impulsionamento, chegar a mais pessoas, né, entender um pouco o seu público. Então, não é só, a gente fala, obviamente, igual a Camila falou aqui do nosso tema, mas todo mundo pode e deve, né, fazer o impulsionamento, que é hoje uma grande vantagem da internet, né? Então, agradecer a Natália por topar estar aqui com a gente, nossa primeira convidada, todo o meu carinho, ela sabe do meu carinho e admiração pelo trabalho dela, e assim como ela falou, quem tiver interesse, Natália tem um canal no YouTube, o Instagram dela, sempre dicas, materiais gratuitos sobre tráfego pago, estratégias digitais. Então, Natália, muito obrigada por tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito disputado aí para falar com a gente. E deixo aí as considerações finais da Camila e do Pedro, e meu muito obrigado por você participar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês. Obrigada, Camila, Pedro, Mari, obrigada pelo convite, foi ótimo o papo aqui com vocês. Muito obrigada. Natália Mendonça, ela que é professora de marketing político, conversou conosco nessa manhã, na companhia aqui da Mariana Bonjour. Agradecer também, Mari, a tua presença aqui mais uma vez, o nosso quadro aí, o segundo quadro, né, desse ano, hoje aí com uma convidada. Tem mais para a semana que vem? Já dá para dar um spoiler do que a gente vai tratar? Semana que vem ou também. Você vai guardar segredo? Semana que vem também temos um convidado especial, também Natália conhece bem. Ele que é, né, do Instituto Paraná Pesquisas, vai estar falando um pouquinho, o Murilo, sobre pesquisas eleitorais. Então, quem tiver algumas dúvidas, questionamentos sobre o assunto, pode mandar no WhatsApp da Rádio CBN, na rede social da Camila, que eu sei que vocês falam bastante com ela. Verdade, eu recebi uma lista, Pedro Panoc, de temas aí para a Mari tratar também ao longo desse ano. O pessoal gostou da nossa comigo, da companhia então a dela. gente fica à disposição aí para temas, mas depois eu abro a caixinha de pergunta também para vocês tirarem algumas dúvidas sobre o tema pesquisas eleitorais. Tá aí, muito bem. Obrigada mais uma vez, Natália Mendonça, Mariana Bonjour. A gente vai fazer uma pausa agora, Pedro, para o repórter CBN, para acompanhar os principais destaques do país e do mundo. E lembrando que a entrevista também fica disponível depois no YouTube da CBN Cuiabá. Pedro Damasceno traz o corte ali para você acessar direto essa nossa conversa sobre impulsionamento e estratégias digitais na manhã dessa terça-feira. Terça-feira que vem tem mais aí com Mariana Bonjour aqui na